E aí pessoal, beleza? Então todo mundo está pronto para o nosso módulo 2. Nesse módulo agora a gente vai estudar um pouco mais das questões técnicas, né, da câmera, do celular também. Então a gente vai aprender de fato como configurar a câmera ali para ter o melhor resultado nas suas fotografias, beleza? Vamos lá então! Olha, para começar, eu quero apresentar um termo para vocês chamado fotometria. O que quer dizer esse termo? Ele quer dizer medir a luz, né? Então, antes de tirar uma foto, a gente precisa medir a luz que essa cena ali tem. Então, para fazer essa fotometria, ou fotometrar essa cena, a gente vai precisar usar uma coisinha chamada triângulo de exposição. Esse triângulo, ele contém um mecanismo em cada ponta dele. Então são 3 mecanismos que eles são relacionados entre si. E aí a gente vai precisar aprender cada um deles para conseguir fotometrar essa cena e ter uma exposição bem adequada da foto. Vamos lá? Qualquer um dos mecanismos desse triângulo da exposição, ele vai ser diretamente responsável pelo tanto de luz que você vai ter na sua cena. Então, para começar, vamos pegar um mecanismo chamado obturador. Olha, o obturador ele tem grandes responsabilidades em 2 aspectos da sua foto. O primeiro é a quantidade de luz que vai entrar e a segunda é quanto movimento vai ser registrado nessa foto. Mas como assim, Thiago? Olha, o obturador ele é um dispositivo mecânico, no caso das câmeras DSLR, igual essa, ou então ele também pode ser eletrônico no caso dos celulares. Mas como que ele funciona? O obturador ele funciona como uma cortina, né? Ele é acionado toda vez que você aperta o botão de clicar a foto, ele vai ser acionado. E como que ele funciona? Assim que eu aperto o botão de tirar a foto, essa cortina, que é formada por 2 lâminas, ela vai abrir, vai deixar a luz entrar e depois ela vai fechar de novo, né? O tempo que essa cortina ficou aberto vai determinar o quanto de luz vai entrar e o quanto de movimento você vai registrar na sua cena. Para vocês terem uma ideia, o obturador é ele que dá o famoso clique da fotografia. Todo mundo conhece que a câmera faz um barulho quando a gente tira a foto. E é o obturador que faz esse barulho. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir o obturador da minha câmera. Ela está sem lente, tá? Mas o obturador ele não fica na lente, ele fica dentro da câmera. E aí toda vez que eu aperto para tirar a foto, ele faz um barulhinho, ó. Esse barulhinho que você está escutando é o obturador abrindo e fechando. Então, nós temos que aprender a controlar o tempo de abertura desse obturador, porque ele vai influenciar diretamente na sua cena. Vamos ver como que a gente controla isso? O obturador ele vai estar representado na sua câmera ou em seu celular por meio de frações. Como assim frações? Ele sempre vai estar representado com o número 1 sobre algum outro denominador. Por exemplo, 1 sobre 10, 1 sobre 30, 1 sobre 60, 1 sobre 500, 1 sobre 1000. Mas o que quer dizer essa fração? Então, eu havia falado que a gente precisa controlar o tempo que esse obturador fica aberto. E essa fração nada mais é do que o tempo, né? Vamos ver, vou pegar como exemplo aqui a velocidade 1 sobre 30. O que quer dizer esse 1 sobre 30? Quer dizer 1 segundo dividido por 30. Então, se você pegar e fazer essa continha, vai dar aí mais ou menos 0,03 segundos, ou seja, 3 centésimos de segundo. É rápido, é um tempo rápido, né? Se você for pensar. Então, se eu colocar ali no meu celular ou na minha câmera, no obturador, a fração 1 sobre 30, o meu obturador ele vai ficar aberto durante 3 centésimos de segundo e depois ele vai fechar. Se isso vai ser suficiente para deixar a sua cena clara ou escura, vai depender de cada situação. Então, se você tiver uma velocidade, por exemplo, de 1 sobre 500 em seu obturador, isso quer dizer que você está dividindo 1 segundo
por 500. Isso vai dar 0,002 segundos, ou 2 milésimos de segundos. Então isso quer dizer que quando você apertar o botão para tirar a foto, o obturador ele vai ficar aberto apenas 2 milésimos de segundo e depois vai fechar. Gente, vocês não precisam ficar fazendo essas contas, tá? No seu celular ou em sua câmera, você vai ter apenas a opção ali das frações. E aí você vai escolher, não precisa ficar dividindo 1 segundo por tanto para saber, não. A gente só precisa saber o que cada fração quer dizer. Então, a gente vê aí que as frações com denominadores menores, elas representam um tempo de exposição maior. Ou seja, se eu pegar, igual eu falei, 1 sobre 30, vai dar 3 centésimos de segundo. Agora, 1 sobre 500, vou ter 2 milésimos de segundo. Então, o 1 sobre 30, ele vai ter mais tempo de exposição. O obturador ele fica mais tempo aberto. Então, vamos colocar aí. Quanto menor o seu denominador, maior o tempo de exposição você vai ter. Quanto maior o seu denominador, menor o tempo de exposição você vai ter. E aí, como eu havia dito, o obturador ele é responsável por 2 aspectos muito importantes. Vamos aí no primeiro, quantidade de luz que está entrando. A partir do momento em que eu uso frações com denominadores menores, por exemplo, 1 sobre 30, 1 sobre 20, 1 sobre 10, eu vou ter um tempo de exposição muito maior do que se eu usasse 1 sobre 500, 1 sobre 1000. Então, logo, as fotos que eu tiro com as frações 1 sobre 30, 1 sobre 50, 1 sobre 10, vão sair mais claras do que fotos que eu tirar com 1 sobre 500, 1 sobre 1000. Isso quer dizer o tempo de exposição. Agora, a segunda qualidade do obturador é a quantidade de movimento registrado. E é aí que está a principal chave do uso do obturador. Aí você deve estar pensando, mas se os denominadores menores deixam minha foto mais clara, para que eu vou querer usar obturador em 1 sobre 500, 1 sobre 1000, se ele vai deixar minha foto mais escura? Por causa do movimento. Nem sempre a gente vai estar tirando foto de coisas que estão paradas, né? No caso das paisagens, sim, mas, por exemplo, você pode tirar foto de um animal, né? Então, para você registrar um movimento numa foto, você tem a necessidade de usar obturadores com valores com tempo de exposição bem menor, para que esse assunto não saia borrado na sua foto. Se eu tento tirar uma foto de um carro em movimento ou de um animal em movimento com um obturador em 1 sobre 10, 1 sobre 30, eu tenho certeza que esse objeto, esse assunto, ele vai sair borrado na sua foto. Por quê? Porque enquanto ele está ali naquele movimento, o obturador vai abrir e aí ele vai registrar o animal em movimento e na sua foto ele vai sair borrado. Agora, quando eu tenho um obturador em 1 sobre 1000, 1 sobre 500, ele vai abrir e fechar tão rápido que não vai dar tempo desse animal se movimentar muito pela cena. Então, você tem que ter a consciência disso. Quando eu estou querendo tirar fotos de assuntos em movimento, eu vou precisar que esse obturador tenha uma fração com um denominador maior para que esse assunto saia nítido, saia, digamos, congelado na sua foto. Então, por exemplo, fotógrafos que trabalham com esporte, com vida selvagem, com automobilismo, eles sempre usam valores de obturador na casa dos 1 sobre 1000, 1 sobre 2000, 1 sobre 500. Por quê? Porque esses assuntos eles sempre estão em movimento. E aí não adianta ele querer tirar uma foto de um jogador e esse jogador saia todo borrado na foto. Ele precisa que esse jogador saia totalmente nítido e congelado ali no movimento que ele estava fazendo. O contrário acontece nas paisagens. Como você ali tem uma paisagem estática, né, não tem nada se mexendo ali naquela paisagem, você pode usar obturadores com valores menores. Por exemplo,
1/10, 1/20. Mas aí tem uma coisinha que a gente chama de velocidade de segurança. O que é essa velocidade de segurança? É a velocidade, na maioria das vezes a gente vai estar tirando a foto com o celular ou com a câmera na mão. E todo mundo sabe que a gente não consegue ficar totalmente estático com esse aparelho na mão. Então, se você usar valores de obturador com um tempo de exposição maior e estiver segurando a câmera na mão, só a própria respiração vai fazer com que essa cena saia tremida. Então, muitas vezes na fotografia de paisagem, a gente precisa de usar um tripé para poder usar esses valores aí de exposição maiores, né? Agora, quando você está tirando foto com obturador 1/500, 1/1000, você não tem necessidade de usar o tripé. E aí, os fotógrafos eles colocaram uma velocidade aí de segurança, que é o quê? É uma velocidade padrão para que você, a partir dali, você pode usar a câmera ou seu celular na mão, que você vai ter uma garantia de que sua cena não saia tremida. E esse valor é 1/60. Então, valores de 1/60 para frente, você pode usar tranquilamente, que você não vai ter uma cena tremida. 1/60, 1/80, 1/100. Agora, abaixo disso, já é recomendado um uso de tripé, ou que você deixe sua câmera, seu celular encostado em algum lugar para tirar a foto e não tenha nada que saia tremido ou fora com falta de nitidez em sua cena. Olha, para ficar totalmente claro para vocês como é essa questão do movimento e dos valores de obturador, eu vou colocar aqui do lado 3 fotos com 3 valores diferentes de obturador, mas nessas fotos eu vou estar fazendo o mesmo movimento, que é esse aqui, ó, com as mãos. E aí vocês vão ver qual a diferença desse movimento no resultado final, dependendo ali do valor que eu usei. Vocês podem perceber que na foto com 1/10, a minha mão ela saiu com um rastro muito grande, indicando que eu estava fazendo esse tipo de movimento. Já na foto em 1/60, eu saio, eu não tenho o rastro como no 1/10, mas ainda assim eu tenho um pouco de falta de nitidez, porque a minha mão ela estava movimentando numa velocidade um pouco alta. Então eu ainda tenho um pouco de tremido ali, de falta de nitidez. Agora, no valor 1/500, a minha mão ela já sai totalmente congelada. E aí parece que eu estou com a mão parada na foto. Então é esse o resultado do obturador e da escolha dos valores dele em uma fotografia. Saber controlar a velocidade do obturador é muito importante para aplicar algumas técnicas fotográficas. Por exemplo, as longas exposições, que são o quê? Fotos tiradas com um tempo de exposição muito grande, e aí você consegue resultados bacanas. Por exemplo, aquelas fotos de rastros de carro passando na rua, ou fotos da Via Láctea, do céu estrelado, e mais ou menos isso. Então são fotos com exposições muito longas, elas acabam nem saindo no campo das frações, mas sim dos segundos. Às vezes fotos que são tiradas com 10 segundos de exposição ou 20 segundos de exposição. Isso quer dizer o quê? Que a câmera ela vai ficar ali com o obturador aberto durante todo esse tempo, captando toda essa luz. E aí no caso dos rastros dos carros, durante esses 20 segundos que ela vai estar captando a foto, todo carro que passar ali durante a sua cena vai deixar o rastro dos faróis. E aí o resultado dá aquele rastro bem bonito na foto, e é uma técnica muito legal de se utilizar. E aí, gente, eu espero que tenha ficado claro essa questão do movimento aí do obturador nas fotografias. Não se esqueça que, além de controlar esse movimento nas suas fotos, ele controla a entrada de luz. Então, se você usar frações com denominador muito grande, né, como 1/1000, 1/500, para congelar o movimento nas suas fotos, não se esqueça que você vai estar deixando pouca luz entrar. Então, consequentemente, suas fotos vão ficar um pouco mais escuras. E aí que entra
a relação do triângulo de exposição. Porque se você precisa que o seu obturador tenha esse valor elevado para congelar o seu movimento, você vai precisar compensar essa falta de luz nos outros dois pontos do triângulo. E agora a gente vai para o segundo ponto do triângulo, que é o diafragma. O diafragma ele é um dispositivo mecânico nas câmeras, podendo ser eletrônico em alguns celulares e câmeras novas também. Ele fica na lente, né? Diferente do obturador que fica na câmera. Essa aqui é uma lente da minha câmera. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas eu consigo acionar ele manualmente aqui, ó. Ele abrindo e fechando. Tá vendo? E aí, o que esse diafragma faz? Assim como o obturador, a primeira qualidade dele é deixar menos ou mais luz entrar na sua cena. E a segunda e mais importante qualidade dele é determinar o quanto de profundidade de campo você vai ter na sua foto. A profundidade de campo é o fator que vai determinar o quanto sua foto vai ter de área nítida e o quanto ela vai ter de área desfocada. Então você pode pegar aí como exemplos retratos. Os retratos geralmente eles sempre têm o fundo atrás do modelo ou da modelo vai estar desfocado. Isso é o que? Isso é uma foto com pouca profundidade de campo, porque você não consegue enxergar nada no fundo além da modelo ou do modelo ali que está sendo fotografado. O contrário acontece em fotos com muita profundidade de campo, que é o seguinte, que é além da pessoa que está sendo fotografada, você consegue ver o fundo da foto, você consegue ver detalhes no fundo da foto. Então, quando você consegue ver esses detalhes, quer dizer que sua foto tem uma grande profundidade de campo. E aí, quem determina se o fundo vai ser borrado ou se o fundo não vai ser borrado é o diafragma. E aí, como que os valores do diafragma aparecem na câmera ou no celular? Ele aparece numa escala que é uma escala própria, né? E ele é seguido de uma letra F. Então, eu vou colocar aqui do lado alguns exemplos de valores de diafragma e como eles são categorizados, tá? Então, assim, Fs 2.8, F 3.5, F 5.6 são considerados aberturas grandes. E aí o que quer dizer isso? Quer dizer que o diafragma ele está muito aberto, ele deixa muita luz entrar e consequentemente ele borra o fundo da sua foto, deixando ela com pouca profundidade de campo. Agora, Fs com números maiores, por exemplo, F8, F11, F14, eles são quer dizer que o diafragma ele está muito fechadinho. Isso quer dizer o quê? Que a sua foto não vai ter o fundo borrado, ela vai ter o contrário, vai ter o fundo com alguns detalhes, você vai poder identificar os detalhes no fundo e isso te dá uma grande profundidade de campo em sua foto. Então, quanto menor o número do F que você estiver usando na sua câmera ou no seu celular, mais luz você vai deixar entrar e menos profundidade de campo você vai ter na sua foto. Então, se você quer tirar aqueles retratos bem bonitos com fundo borrado, você tem que usar F com número pequeno. Usar um F 2.8, um 3.5, até um 5.6. Agora, se você não quer esse fundo borrado, se você quer identificar os detalhes no fundo, mostrar os detalhes no fundo da sua foto, você precisa usar Fs com números maiores, ok? Uma coisinha, existem alguns celulares que não tem esse F no modo manual. Você vai ver apenas um símbolo, como é no caso do meu, ele apenas tem uma barrinha para você deslizar e de um lado tem um símbolo de uma montanha e do outro tem um símbolo de uma flor. No caso, o meu celular é assim, pode acontecer de outros celulares serem diferentes. Mas o que quer dizer isso? Quando eu deslizo a barrinha para perto da flor, quer dizer
que ele está colocando aí para mim um F com um número pequeno para eu mostrar o detalhe. É só você ver o desenho da flor. Isso quer dizer que ele vai borrar o meu fundo. Agora, se eu deslizar o dedo até o símbolozinho da montanha, quer dizer que ele está me dando uma profundidade de campo maior para mostrar os detalhes do fundo, da paisagem. E aí entramos de novo, né, no ramo da fotografia de paisagem. Por quê? Porque os Fs menores com fundo borrado, eles sempre são usados em fotografias de ensaio, né, fotografia de moda, fotografia de retrato em geral. Agora não, na fotografia de paisagem nós trabalhamos com sempre é ideal trabalhar com uma grande profundidade de campo, ou seja, eu sempre gosto de trabalhar com F7, F8, F11, são os valores que eu costumo tirar as minhas fotos de paisagem. Por quê? Porque eu tenho aí uma grande profundidade de campo, porque eu não quero só mostrar o que está no meu primeiro plano, eu quero mostrar com detalhes o que está no meu primeiro plano, eu quero mostrar o que está no fundo, né? Até lá nas montanhas que aparecem lá atrás, no caso assim, que eu esteja tirando uma foto de paisagem. Então, é legal a gente saber isso, né? Que fotos de paisagem geralmente vão usar esse diafragma fechado com números F mais elevados, ok? Então, eu vou deixar aqui do lado um exemplo da mesma situação de foto, na mesma cena, utilizando Fs de valores diferentes. E aí você vai poder identificar como que, a partir do momento que você usa Fs de número mais elevado, os detalhes do fundo eles começam a aparecer na sua foto. Então isso vai depender do que você quer mostrar na sua foto. Se você acha importante mostrar o seu fundo, se você quer que as pessoas enxerguem os detalhes no fundo da sua foto, você tem que usar esses números de F mais elevados. Agora, se você quer só mostrar aquele determinado assunto e fazer aquele fundo borrado, você vai usar Fs de números bem menores. E aí, gente, não se esqueça que por mais que a qualidade principal do diafragma seja a profundidade de campo, vocês têm que ter noção que ele também controla a entrada de luz. Então, a partir do momento em que você esteja usando Fs com números menores, você vai estar deixando mais luz entrar na sua cena. Consequentemente, suas fotos irão ficar mais claras. Agora, quando você estiver usando F de números maiores, você estará fechando seu diafragma. Então, consequentemente, sua foto irá ficar mais escura, tendo que compensar essa falta de luz de outro jeito, no obturador ou então no terceiro ponto do triângulo que nós iremos falar agora, que é ISO, a sensibilidade do sensor. A terceira e última ponta do triângulo de exposição é chamada ISO. O que quer dizer esse ISO? Nada mais é do que a sensibilidade do sensor da sua câmera ou do seu celular. Essa sensibilidade ela é colocada numa escala que começa do valor 100 até 5.200. Isso vai depender da sua câmera ou do seu celular, podendo se expandir até 12.500, tá? Então, como que funciona esse ISO? O ISO 100 quer dizer que o seu sensor estará com a menor sensibilidade possível que ele tem. A partir do momento que você vai colocando valores de ISO maior, por exemplo, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1000, você vai aumentando a sensibilidade daquele sensor e, consequentemente, você vai ganhando mais luz na sua cena. Então, se você precisa compensar a falta de luz da sua cena porque você está usando um obturador com um valor muito elevado, um diafragma com uma profundidade de campo alta, você pode simplesmente compensar essa falta de luz das outras duas pontas do triângulo, aumentando a sensibilidade do seu sensor. É claro que isso vai trazer algumas consequências para a sua foto. O ideal é que nós não usemos um ISO acima de 800. Por quê? Porque à medida que você vai deixando o seu sensor mais sensível,
você vai criando um efeito que chama granulação. E aqui eu vou colocar aqui do lado algumas fotos de exemplo com ISOs baixos e com ISOs elevados para você ver o que essa granulação ela faz na sua foto. Ela acaba tirando um pouco de nitidez e um pouco de qualidade. Então, o ideal é que você não ultrapasse muito essa barreira dos 800, do ISO 1000, porque se você começar a usar um ISO acima disso, ele vai fazer com que sua foto perca nitidez. Então, gente, acabamos de conhecer as três pontas do triângulo de exposição, né? São elas o obturador, o diafragma e o ISO. E aí, quando você aprende a controlar cada um deles, você consegue achar a exposição correta para sua cena e com o efeito desejado. Às vezes você quer congelar um movimento, você sabe que você precisa de um obturador com aquele valor elevado. Se você quer uma profundidade de campo baixa, você sabe que você tem que ter um diafragma com número F menor. E se você se você não quer que sua foto saia granulada e perca nitidez, você sabe que você não pode elevar o ISO muito do sensor da sua câmera ou do seu celular, certo? Então, beleza. Gente, tem um ponto muito importante na fotografia que eu não vou aprofundar muito aqui nesse curso, mas é importante vocês saberem que ele existe, né? Que é a distância focal. O que é a distância focal? É o famoso zoom, né? E o zoom ele influencia muito em algumas coisas no resultado final da sua foto, certo? Como eu estou dando esse curso de uma forma mais introdutória e para pessoas que querem aprender a fotografar assim no celular, então eu não vou entrar muito em questão das diferenças de lentes de câmeras, tá? Porque existe uma variedade aí de lentes que você pode usar na câmera, mas eu não vou aprofundar nisso, porque senão eu ia ter que fazer um módulo só para falar das lentes e das características, né? Então, como no celular a gente tem só apenas a lente do celular, né, da própria câmera do celular, e o zoom digital, não é o zoom óptico, então eu não vou aprofundar muito nessa questão da distância focal, né? A única coisa que eu quero falar para vocês é que assim, evite ao máximo usar o zoom no celular, porque ele não é o zoom óptico. Quando eu falo zoom óptico, o zoom óptico ele é feito através da convecção de espelhos, né? De vidros e tudo mais. O zoom digital, que é o zoom que existe no celular, é um zoom feito de maneira digital, então ele tem uma perda muito grande de qualidade. Então assim, na questão da fotografia de paisagem, é legal a gente, no meu caso, usar lentes com um zoom maior e lentes grandes angulares também, que são lentes que pegam uma perspectiva muito aberta, um quadro muito aberto, né? Consegue englobar muita coisa ali no mesmo quadro. Mas na questão dos celulares, evitem ao máximo usar esse zoom digital. Claro que assim, você pode usar se você usar de maneira moderada. Não dê aquele mega zoom no seu celular achando que você vai tirar uma foto boa, porque não vai. Não importa se seu celular é um celular muito moderno. Claro que, né, os celulares, os iPhones assim modernos, eles têm uma qualidade de câmera muito melhor. Inclusive, eles vêm com essa lente grande angular. Se o seu celular tiver o suporte a lentes grandes angulares, se você entrar na opção da câmera ali e tiver uma opçãozinha escrita grande angular, eu aconselho você a usar ela para suas fotos de paisagem, porque ele dá uma perspectiva muito mais legal. Ela tende a alongar as distâncias nas fotos. Então, para paisagem, esse efeito da grande angular é um efeito muito legal. Mas se ele não tem, tudo bem, né? No caso do meu celular, ele não tem esse efeito de grande angular e, né, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem.
Então evite o máximo usar o zoom digital do seu celular. Tire a foto com a própria distância focal que o seu celular te dá. Você abre a câmera e você tem ali aquele quadro ali. Se você quer que alguma coisa fique mais perto, mais longe, se desloque você mesmo, né? Chegue perto daquele assunto ou se afaste daquele assunto. Não fique usando o zoom do celular, porque ele vai fazer com que sua foto perca muita qualidade e aí você vai se decepcionar no resultado final, ok? Uma outra coisa também é que à medida que você dá o zoom, você diminui a sua profundidade de campo. Então, se você quer aquele efeito borrado que a gente aprendeu, né, que eu falei com o diafragma, né, as escolhas ali do F do diafragma que você vai usar, quando você dá um zoom maior, à medida que você aumenta esse zoom, você vai borrando mais e mais o fundo, entendeu? Então, se você quiser usar esse fundo borrado, além de colocar o diafragma com um F de número menor, você também pode dar um pouquinho de zoom ali para auxiliar nessa borrada de fundo, nesse efeito aí do fundo, beleza? Então é isso. Agora nós vamos entrar na parte de composição fotográfica. Depois que você já souber controlar todos os 3 mecanismos do triângulo de exposição, vai chegar a parte que você precisa da sua criatividade. E aí a gente volta lá naquele módulo 1, quando eu apresentei para vocês algumas coisas sobre o surrealismo, sobre como as pessoas queriam se reinventar tirando as fotos. É agora que a gente vai precisar usar essas qualidades, né? A composição fotográfica nada mais é do que a organização dos elementos que você tem na sua cena, né? Se você quer tirar uma foto de uma paisagem, você não pode simplesmente levantar a câmera e apontar para a paisagem e tirar a foto. Você precisa organizar aqueles elementos ali. Será que é melhor eu chegar perto de uma determinada pedra ou afastar de uma determinada árvore? Então você precisa ali saber como compor esses elementos dentro da sua cena. E aí existem algumas dicas de composição que facilitam com que você consiga enquadrar aquela cena ali de uma maneira mais bonita e mais harmoniosa, ok? Então vamos ver. A primeira regra de composição, e é uma das mais usadas e mais simples de se usar, é a regra dos terços. O que é essa regra dos terços? É quando a gente divide o nosso quadro em 9 partes iguais, traçando 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais no seu quadro. E aí, a partir do momento em que você faz isso, você tem 9 partes iguais separadas. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem como que fica dividida essa regra dos terços. Então, todo celular que você usar, ele provavelmente vai ter disponível essa regra dos terços para você colocar na sua tela na hora de tirar a foto, tá? E aí, como que a gente usa ela? Tá vendo onde os pontos, as linhas se encontram, os pontos de interseção dessas linhas? Eles são chamados pontos de ouro ou pontos de interesse. Esses pontos, eles são, por natureza, mais atrativos aos olhos. Então, quando você está tirando alguma foto, você colocar algum elemento nesses pontinhos faz com que a sua foto, o seu assunto, ele se torne mais interessante nessa composição que você vai estar montando ali. Então experimenta colocar tirar foto de alguma coisa e colocar algum elemento nesses pontos. Olha, vou mostrar um exemplo aqui de algumas fotos minhas em que eu coloquei algum elemento nesse ponto de interseção. Vocês vão ver como que faz a composição ficar mais harmoniosa, mais legal, fica mais interessante aos nossos olhos.
Uma outra vantagem de usar a regra dos terços é, além de usar os pontos de interseção, é usar as próprias linhas da regra do terço. Tá vendo as linhas horizontais? Tem a linha de baixo e a linha de cima. Quando você está tirando foto de paisagem, é legal você alinhar o horizonte certinho com essa linha. Por quê? Porque ela faz com que sua foto tenha uma divisão mais harmoniosa. Se você acha que sua paisagem no momento está com um céu muito bacana, fala assim, nossa, eu quero tirar a foto e eu estou achando que o céu está mais bonito. Então deixe 2/3 da sua foto com o céu e 1/3 com um pedaço de terra. Agora, se for o contrário, se o céu não estiver muito interessante e o que tiver mais bonito esteja em terra, por exemplo, montanhas, vales, árvores, deixe 2/3 da sua foto de terra e apenas 1/3 de céu. O mesmo vale para as linhas verticais, viu, gente? Então, se você tem algum assunto e você quer colocar ali, deslocar esse assunto para um lado da sua foto, é interessante que você coloque esse assunto em cima de uma dessas linhas verticais. E aí você deixa 2/3 da foto do outro lado da foto para dar uma respirada na sua composição, né? Então, assim, isso aí, gente, é uma dica, tá? Não quer dizer que vocês tenham que seguir essas regras sempre. É igual eu falei no módulo 1. Eu estou dando dicas de composição para vocês experimentarem e testarem nas fotos de vocês. Mas não quer dizer que a foto vai ficar legal sempre que você fizer isso. Às vezes você não precisa deixar 2/3 de céu ou 1/3 de terra para ficar legal. Você pode dosar e colocar no meio, separar 1/3 e meio para lá e 1/3 e meio para cá. Isso é para experimentar, tá? Então essas dicas de composição vale para essa regra do terço e vale para as outras regras que eu vou passar também. Então, assim, não fiquem engessados nessas regras, tá? Conheçam elas e vamos experimentar e vamos ver como que fica melhor para a foto, tá bom? Outra dica legal é buscar contrastes. O que é contraste, Thiago? Contraste quer dizer diferença. Então, toda vez que você acha um contraste em sua cena, isso tende a tornar ela mais interessante. E aí, como que eu acho esse contraste dentro da minha cena? Pode ser por meio de sombras, né? Uma diferença muito grande de sombra e luz. Isso cria um contraste na sua foto. O contraste pode ser por cores, cores que são contrastantes, cores muito diferentes na sua cena. Por exemplo, o verde das árvores e o azul do céu. Isso cria um contraste na sua cena e torna a sua cena mais bonita. Então é sempre interessante a gente estar buscando esses contrastes quando a gente vai tirar uma foto. Então, quando você estiver no lugar, antes de pegar a câmera e sair tirando um monte de foto, dê uma olhada, passa o olho nos lugares, veja onde você pode encontrar esses possíveis contrastes na sua cena. Ainda falando sobre contraste, tente pensar de forma monocromática também. As fotos preto e branco, o preto e o branco é o máximo de contraste que a gente pode encontrar. Então, assim, tente pensar numa paisagem em preto e branco também. Não pense só nas cores. Apesar das cores você conseguir distinguir, né, conseguir esse contraste de uma forma bacana e mais rápida, tente pensar também na forma de tirar fotos preto e branco, porque às vezes o contraste da cena ali em preto e branco vai ficar mais interessante do que se você tirar em cor. Na verdade, eu aconselho que você tire sempre foto colorida em preto e branco e depois veja se ela funciona de um jeito ou de outro. Gente, uma dica bacana tente colocar sempre algum elemento nos seus primeiros planos. Ou seja, não tire foto da paisagem só das montanhas e do horizonte que está lá no fundo. Tente colocar alguma coisa no seu primeiro plano, uma flor, uma pedra, uma estrada, um caminho. Não sei, pode ser infinito, as possibilidades são infinitas,
mas é sempre legal a gente brincar com essa coisa dos planos. Então assim, sempre tente colocar alguma coisa no seu primeiro plano para deixar aquela cena mais interessante. Tente buscar também coisas simétricas na sua cena, né? Algum padrão, porque na fotografia é sempre legal a gente encontrar simetria ou padrões, mas é legal também quando você tem uma quebra desse padrão. Então assim, se você estiver enxergando alguma cena com algum padrão de árvores, talvez seja legal você enquadrar esse padrão de árvores e colocar ele ali na sua composição. Também é legal quando você quebra esse padrão. Imagina que legal um tanto de árvore verde e sei lá, um ipê amarelo no meio das árvores verdes. Esse ipê, ele quebra o padrão, ele quebra a simetria e isso torna uma bonita composição na sua foto, beleza? Gente, essa dica é importantíssima para qualquer fotógrafo de paisagem. Fotografe na hora certa. O que eu quero dizer com isso? A hora certa, não existe uma hora certa determinada para a paisagem, né? Você pode passar ali o dia inteiro na frente de uma paisagem e a luz ali vai mudar ao longo do dia inteiro. A luz ali vai estar constantemente mudando, certo? Mas existem algumas horas que a luz ela já está mais propícia, ela está mais suave, né? A gente tem dois tipos, não só dois tipos, mas eu vou colocar dois tipos de luz aqui, que é a luz dura e a luz suave. A luz dura é aquela luz forte, aquela luz que cria um contraste muito forte. Então ela é ótima para conseguir fotos em preto e branco, por exemplo. Geralmente essa luz dura, ela tá por volta de meio-dia, que é onde o sol está mais alto, com aquela luz intensa, né? E existe a luz suave, que é uma luz já para o final da tarde ou para o início do dia. E aí, falando dessas luzes mais suaves, a gente tem as horas mágicas, né? Que os fotógrafos chamam de horas mágicas. O que são essas horas mágicas? São a Golden Hour, que é a hora dourada, e a Blue Hour, que é a hora azul. Essas horas, a gente tem elas 2 vezes por dia. Primeiro, no começo do dia, antes do sol nascer, que aí a gente vai ter a Blue Hour, e depois, seguida dela, vai ter a Golden Hour, que aí são antes do sol nascer ali, tá, antes dos primeiros raios de sol, a gente começa a ter uma luz azul, assim, a sombra um pouco azul, e ela é uma luz muito suave, muito bonita para as paisagens. E depois vem a Golden Hour, que são os primeiros raios de sol, começam a iluminar, é uma luz bem suave também e uma luz muito bonita para captar paisagens. Então, experimente aí sair nessas horas. A Blue Hour e a Golden Hour, elas se repetem no final do dia. A Golden Hour vem primeiro, ali perto do pôr do sol, os últimos raios de sol, tem uma luz muito bonita. Isso aí já é padrão, né? Muita gente gosta de tirar foto no pôr do sol. E logo depois do sol se pôr, depois que ele já foi embora, a gente tem a Blue Hour de novo, que aí começa a ter uns raios de luz azul, as sombras elas ficam um pouco azuladas, e aí também é um ótimo período para tirar foto das paisagens. Então experimente aí sair nessas 2 horas, tanto no comecinho do dia e no final do dia. Lembrando que não quer dizer que você não possa tirar foto nos outros períodos do dia, mas a luz em outros períodos do dia não vão ser tão suaves quanto nesses 2 períodos, ok? Uma outra dica muito legal é o que? Volte sempre. Sempre que você tiver a oportunidade de voltar num determinado local, volte. Volte em determinadas horas, volte em horas diferentes do que você já tinha visitado aquela paisagem. Por quê? Porque a experiência ela não apenas molda quem você é, como ela aprimora suas habilidades como fotógrafo. Então, quando você revisita um lugar,
é a melhor forma de você praticar aquilo que você aprendeu, de você tentar ver com um olhar diferente aquele lugar que você já tinha visto, entendeu? Então essa dica é muito boa. Revisite os lugares, volte sempre aos lugares que você visitou, se você tiver a possibilidade. No módulo 3, eu vou apresentar um pequeno trabalho que eu fiz nas paisagens aí ao redor da cidade de Mariana, utilizando tanto a minha câmera quanto o meu celular, e vou apresentar essas fotos para vocês, discutindo e também falando quais são as configurações que eu usei em cada foto e o que essas configurações fizeram, quais foram os resultados, né, das minhas escolhas, porque eu escolhi determinada configuração e tudo mais, tá? Então o terceiro módulo vai ser meio que um feedback assim, para mostrar um pouquinho do que a gente discutiu, né, sobre o triângulo de exposição e sobre técnicas de composição também. E aí eu vou apresentar esse trabalho para vocês e também vou apresentar algumas recomendações de perfil para vocês seguirem nas redes sociais, para aprender mais um pouco, livros também que vocês podem adquirir para poder estar aprendendo mais fotografia, porque isso aqui é um pontapé inicial, beleza? Então, gente, esse aí foi o nosso módulo 2, tá? De fotografia de paisagem. Isso aí é só a pontinha do iceberg, né? Que a gente começou, o universo da fotografia é muito grande, muito amplo, mas esse é o começo para você sair aí do modo automático do seu celular, da sua câmera, e começar a usar sempre o modo manual, porque a partir do momento que você ativa o modo manual, ele vai te entregar ali aquele triângulo da exposição, você já vai saber dominar ele, já vai saber o que cada mecanismo ali faz, e depois você vai poder aplicar as regras, as dicas de composição na sua foto, tá? Então é isso, sempre tenha na consciência de que o triângulo de exposição ele sempre funciona simultaneamente, os mecanismos eles têm que conversar entre si. Então, se você precisa de um mecanismo em tal configuração, ele vai fazer com que sua foto perca ou ganhe mais luz, né? Então, você precisa compensar em outro mecanismo. O triângulo ele sempre vai estar trabalhando com os três lados ao mesmo tempo. E aí, as dicas de composição, você pode partir delas para conseguir uma composição bacana, mas não precisa ficar engessado nelas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam aprender, espero que eu tenha passado de uma forma clara, porque eu sei que é muito número, é muita informação nova, então pode ser que fique um pouco confuso, tá? Mas eu espero que eu tenha passado de uma forma clara para vocês, e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo na minha rede social, vou deixar meu Instagram aqui do lado, então podem entrar em contato comigo, que a gente vai bater um papo, vocês podem tirar dúvida, e aí eu vou estar lá sempre para poder atender vocês, para fazer com que vocês se tornem melhores fotógrafos dia após dia, beleza? Eu agradeço muito a oportunidade e espero que tenham gostado. Abraço!